Saudações a todos. Vamos buscar então algumas reflexões no Evangelho segundo o Espiritismo. E Kardec, logo no início, na introdução, ele termina, aliás, a introdução colocando que esta obra, que o Evangelho, é para uso de todos. Cada qual pode dela tirar os meios de conformar sua conduta à moral do Cristo. Os espíritas nela encontrarão, além disso, as aplicações que lhes concernem mais especialmente. Ele quer dizer que o Evangelho segundo o Espiritismo, ele é todo baseado no Evangelho de Jesus, evidentemente, porque justamente o Espiritismo é uma retomada, uma revivência do cristianismo, dos ensinamentos de Jesus nos seus tempos primeiros, nos seus tempos primitivos, com a, com a simplicidade e veracidade da forma como eram entendidos aqueles ensinamentos nos seus primeiros tempos, no cristianismo nascente, que depois, ao longo do tempo, foi sendo deturpado ali algumas interpretações. E ele coloca então que os espíritas nela encontrarão, além disso, aplicações estabelecidas, aliás, aplicações que lhes concernem mais especialmente. Por quê? Porque além das passagens de Jesus, dos textos dos quatro evangelistas, há também, Kardec também coloca ali as comunicações de espíritos que esclarecem, que ampliam, que trazem a interpretação dessas passagens, nos auxiliando numa compreensão mais profunda dos ensinamentos de Jesus. Mas é um livro que alcança a todos, A todos, porque são baseados, ele é todo baseado nos ensinamentos de Jesus. Então pode atender às necessidades, aos anseios de todas as religiões, todas as formas de crença. Então, continuando aqui, graças às comunicações estabelecidas de agora em diante, de maneira permanente, entre os homens e o mundo invisível. Por que ele fala de maneira permanente? Porque essa comunicação sempre existiu. Evidentemente, que essa comunicação do plano espiritual com os encarnados sempre existiu, do plano espiritual inferior, como dos espíritos de condições melhores e superiores, nos seus mais variados graus. Sempre existiu, mas a partir desses tempos, que foi justamente esse terceiro momento da Terra, essa terceira revelação em que Jesus volta dessa forma, através da revivência dos seus ensinos, essa comunicação se faria mais presente, porque a mediunidade ninguém segura, A mediunidade ninguém segura e ela se faz presente, e não haverá como desconsiderar fatos, Então, a mediunidade se alastra, ela vem se dando cada vez de uma forma mais intensa em todos os pontos, e chegará um momento em que todos terão que se render a essas evidências, Mas continuando aqui, retomando então, para não perder o sentido, graças às comunicações estabelecidas de agora em diante, de maneira permanente entre os homens e o mundo invisível, a lei evangélica ensinada a todas as nações pelos próprios espíritos não será mais letra morta, porque cada qual a compreenderá e será incessantemente solicitado a pô-la em prática pelos conselhos de seus guias espirituais. As instruções dos espíritos são verdadeiramente as vozes do céu, que vêm esclarecer os homens e convidá-los à prática do Evangelho. Então, essa última colocação que Kardec encerra a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo,
nos fala dessas vozes do céu, né? E nos leva ali a recordarmos daquele ensinamento de Jesus que se volta aos discípulos e diz: se vocês se calarem, as, as pedras falarão, né? E por que as pedras falarão? As pedras significando ali o túmulo, né? Então, as vozes dos espíritos falarão. Né? Então, mesmo que ali os discípulos, todos aqueles seguidores de Jesus, se calassem, ou viessem a se calar por necessidades, enfim, né? Mesmo que eles se calassem, as vozes dos céus viriam, porque já estava prevista, né? Jesus já traz claramente essa necessidade desse novo momento de amadurecimento na terra, porque nós sabemos que Jesus veio no tempo de uma maioridade espiritual da terra. Ele veio no tempo certo, em que já havia muitos que entenderiam a sua lição, a sua proposta, a sua boa nova, né? O seu convite ao reino dos céus. Mas ele sabia que não seria suficiente e já coloca esse terceiro momento que se estende, né? É um terceiro momento que se estende e se estenderá até que todos os corações se rendam a essas evidências, né? E vemos então, buscando, continuando aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, vamos pegar aqui no quando Kardec fala no capítulo 6, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, né? Que é um ensinamento de Jesus, né? Ele colocou ali no, como tema do capítulo uma passagem de Jesus, muito clara. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, né? Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Jesus era tão claro nas suas palavras. E é claro, todos nós percebemos que a chave do nosso progresso está na aceitação, não só na aceitação da reencarnação, porque muitos, ao tempo de Jesus, aceitavam a reencarnação. Era um fato muito natural ali entre os judeus, né? Aceitavam perfeitamente a encarnação, mas não tinham uma compreensão mais profunda. Então é isso que nós temos que buscar, uma compreensão mais profunda da reencarnação, para que realmente pautemos a nossa vida nesse conjunto de vidas, né? Especialmente a partir de agora para os dias vindouros. Porque esse conhecimento, é essa certeza que nos norteará as escolhas. Não tenhamos dúvida que aquele que sabe que voltará, ele terá ali um controle maior sobre as suas escolhas infelizes. Porque ele sabe que, mesmo que ele consiga nessa encarnação até ser feliz, como acontece muitas vezes, você comete crimes ali de todos os gêneros e continua feliz, desfrutando até dos resultados daquele seu ato, enganando-se a si mesmo, né? Mas a partir do momento que você sabe que você voltará e terá que dar conta de tudo isso, você vai pensar com mais cuidado antes de tomar uma atitude infeliz. Se nós pensarmos na Índia, nós sabemos que os indianos, eles têm como conhecimento, desde os tempos idos, a reencarnação. A reencarnação para esse povo é algo que norteia a todos eles, ou pelo menos quase a todos. E baseada ali nas religiões, né, que eles professam, o budismo, o hinduísmo e algumas outras, esse conhecimento da reencarnação é muito forte. E se formos ali verificar, né, nós temos os dados de que o número de habitantes ali é uma exorbitância, né? É uma exorbitância.
comparando-se com os demais pontos. No entanto, é muito, muito menor o número de homicídios. Por que será? Por que será que é muito, muito menor? Porque eles há muito tempo trabalham essa ideia de causa e efeito, que eles chamam de karma, né? Então, essa ideia de causa e efeito, com certeza, ela é o ponto que nos falta. É o ponto que nós precisamos, não só, eu creio na reencarnação, mas de uma forma vaga, sem alcançar realmente ali o profundo significado desse fato, né? De que voltaremos e voltaremos, querendo ou não, negando, apesar de tudo, voltaremos. E é interessante como tem sido deturpada essa ideia e afastada, né? Interpretada de outras formas ali nos ensinamentos de Jesus, né? Ali nos concílios, quem tiver um interesse mais profundo, busque os concílios e verá ali interferências, né? Em determinados pontos para falsear essa ideia da reencarnação, que é muito clara, mas mesmo assim ela continua muito clara para quem deseja compreender. Mesmo porque Kardec teve o cuidado de buscar. Kardec debruçou assim esse espírito gigante, né? Gigante, esse braço de Jesus, esse companheiro de Jesus, né? Que veio no tempo certo nos ajudar a compreender os ensinamentos de Jesus, ele se preocupou com todos os detalhes e ele traz passagens significativas do Antigo Testamento. Então, mesmo aqueles que ainda professam religiões que são muito presas ainda ao Antigo Testamento, não só a título de compreensão, porque é muito importante, feliz daquele que tem cultura e conhecimento suficiente para compreender o Antigo Testamento, perceber que tudo é uma sequência, é o judaísmo, o cristianismo, o espiritismo, aquele que consegue linkar, aquele que consegue perceber, feliz, feliz. E nós temos esses grandes homens, né? Porque encarnam entre nós, nos trazendo esses ensinamentos, né? Então, eles nos trazem esta compreensão, né? Esse amarrar das ideias, né, que vão se completando desde todos os tempos. E é muito importante. Mas nós, mesmo de uma forma pincelada, é importante que compreendamos que existe toda ali uma sequência de grandes verdades. Muito importante que compreendamos isso. E Kardec buscou algumas passagens no Antigo Testamento. Vamos lá em Isaías que ele coloca: os teus mortos viverão, os meus, a quem tiraram a vida, ressuscitarão. Despertai e cantai louvores, vós os que habitais no pó, porque o orvalho que cai sobre vós é orvalho de luz, e arruinareis a terra e o reino dos gigantes. Então, olha, os teus mortos viverão, né? Então, Kardec vai colocar, os mortos não estavam mortos em espírito, né? Ele quis dizer que ainda vivem e não viverão, né? Então, do ponto de vista espiritual, essas palavras seriam um contrassenso, pois implicariam uma interrupção na vida da alma, no sentido de regeneração moral, seriam a negação das penas eternas, pois estabelecem o princípio de que todos os mortos reviverão, né? E ele continua: quando o homem, agora uma de Job, quando o homem morre uma vez e seu corpo, separado do espírito, é consumido, em que se torna ele? Tendo o homem morrido uma vez, poderia ele reviver de novo?
Nesta guerra em que me encontro todos os dias de minha vida, estou esperando que chegue a minha mutação. Então, esse trecho é traduzido por Saci desta forma. Já numa tradução protestante de Osterwald, algo assim, né? Ele coloca: quando o homem morre, perde toda a sua força e expira. Depois, onde está ele? Se o homem morre, tornará a viver? Esperarei todos os dias o meu combate até que chegue minha transformação. Então, numa outra tradução desse trecho de Job, na tradução grega, nós vemos: quando o homem está morto, vive sempre. Findando-se os dias da minha existência terrestre, esperarei, porque a ela voltarei novamente. Aqui nessa tradução grega, então, fica muito explícito. E Kardec vai colocar que o princípio da pluralidade das existências está claramente expresso nessas três versões. Não se pode supor que Job quisesse falar de regeneração pela água do batismo, como se quer interpretar, né? Que ele certamente não conhecia. Ele não conhecia essa regeneração pelo batismo, que foi uma interpretação buscada depois. Tendo o homem morrido uma vez, poderia ele reviver de novo? A ideia de morrer uma vez e reviver implica a de morrer e reviver muitas vezes. Então, Kardec coloca que a versão da igreja grega é ainda mais explícita, se possível, porque as outras também são muito claras, né? Findando-se os dias de minha existência terrestre, esperarei, porque a ela voltarei novamente. Então, não há dúvida, não há dúvida. Agora, se nós queremos, e quantos ainda querem, e nós também, mesmo nós espíritas que lidamos tanto com a reencarnação e que não temos dúvidas, uma grande maioria dos espíritas não tem dúvida, porque ele não tem como negar os fatos, ele não tem como negar as evidências, porque muitos deles já participam de reuniões mediúnicas, né? Reuniões mediúnicas sérias em que não há como duvidar, né, das manifestações dessas vozes que se expressam, trazendo suas dores e amarguras, trazendo suas revoltas, outros trazendo suas colocações sábias para nos ajudar, para nos impulsionar. Então não há como negar a tudo isso, e mesmo que nunca se tenha tido a oportunidade de vivenciar algo dessa parte experimental da doutrina, há toda uma vivência de experiências, há todos os livros, né? Toda a codificação muito clara que Kardec nos traz infinitas manifestações, não só nas obras básicas que compõem a doutrina, como também na revista espírita, que não deve ser esquecida, que não deve ser desprezada, que é uma leitura imprescindível para mergulharmos ali na vivência de Kardec, no seu dia a dia, porque era uma revista mensal em que ele ia colocando ali o seu dia a dia, né? Tudo aquilo que lhe chegava, muitas das coisas que ele coloca ali no sentido até experimental, para sentir, para observar e para conhecer, então, essa doutrina no seu todo. É muito importante que se acrescente à revista espírita, né? Então, vamos pensar, se estamos vivendo momentos tão decisivos, infeliz daquele que só vê dor, infeliz daquele que só vê esse mundo de provas e expiações que ainda estamos. Evidentemente, estamos em transição, num alvorecer, nos primeiros passos, e esse caminho não é de um momento para o outro, né? Aos poucos vai clareando, como da noite densa começam os primeiros raios, que aos poucos vão clareando e trazendo o dia, e trazendo o sol que nos aquece, que nos renova e nos prepara para um novo dia.
bem vivido, bem aproveitado, conscientes, porque justamente o conhecimento da reencarnação vem nos trazer aquilo que é a grande proposta trazida pela doutrina. O homem deve saber de onde veio, por que está aqui e para onde vai. Fiquemos com essas reflexões e que fiquemos em paz. Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar sequência ao nosso estudo do livro Os Prazeres da Alma. Estamos falando sobre criatividade. Estamos na segunda parte. Eu vou recomeçar aqui do último parágrafo. No homem, o instinto é uma clareza súbita, que nasce da mente serena e atenta e que logo se faz acompanhar pela luz da inteligência. Momentos instintivos, às vezes, nos elucidam muito mais do que anos e anos de experiência intelectual. Paramos aqui. Continuando. Do instinto que carregamos no imo da própria alma, emergem ideias e decisões muito mais exatas e precisas do que aquelas provenientes de nosso acervo cultural. Ele é um potencial que se manifesta espontaneamente e não algo conquistado a partir do convencionalismo humano. Não estamos aqui nos referindo ao instinto do ponto de vista moralista ou como alguma coisa ligada aos bons costumes, nem mesmo o classificamos de superior, que conduz à elevação da alma, ou inferior, que leva à satisfação de necessidades corporais. Consideramo-lo uma possibilidade inerente a todos, um toque inato de inspiração, que tem como função esclarecer verdades ignoradas. A criatividade evolucionista não é privilégio dos seres humanos. Em princípio, é um processo cósmico, comum a tudo que existe. O Deus descrito pelos teólogos medievais e da Renascença colocava o homem separado da naturalidade da vida universal. O poder da inteligência suprema em tudo penetra e opera, não somente nas criaturas, mas do mesmo modo em todas as criações. Deus não está afastado no espaço incomensurável e desconhecido do homem, mas imanente na própria natureza. Ele é, de modo geral, a luz eterna e transcendente no processo evolutivo e criativo de tudo o que existe no universo. Precisamos redescobrir e, igualmente, celebrar o constante reflorescimento do poder supremo no mundo vivo em que existimos. Então, da primeira parte, eu quero destacar aqui: a nada pode ser considerado simples acaso. O que chamamos de acaso nada mais é do que a causa obscura de um efeito incompreendido. No universo, por trás de tudo, há um objetivo providencial. E da segunda parte, destacar a proeza incrível de orientação inata dos animais, que possuem um relógio sofisticado, um relógio interno, que o mantém voltado para a direção certa, exata, apropriada à sua manutenção e à sobrevivência da espécie. E aqui eu lembrei do documentário da BBC, que é exibido pela Netflix, Enigmas do Universo, e mostra a tartaruguinha Stella. Ela é apresentada como um exemplo dessa orientação interna. Também se pode ver na vida real vários outros animais seguindo essa bússola. Mostra também a interligação entre todos os seres, com o ambiente e com o cosmos. Vale muito a pena ver. E para a gente explorar um pouco mais esse assunto, eu trouxe aqui outros materiais. Eu peguei do livro Pensamento em Vida, que é uma psicografia de Emmanuel, ditado a Chico Xavier. E eu vou apresentar aqui o prefácio.
Pensamento e vida. Perguntou-nos coração amigo se não possuíamos algum livro, no plano espiritual, suscetível de ser adaptado às necessidades da Terra. Algumas páginas que falassem ao espírito dos problemas do espírito. Algo leve e rápido que condensasse os princípios superiores que nos orientam a rota. E lembramo-nos por isso de singela cartilha falada de que dispomos em nossas tarefas, junto aos companheiros em trânsito para o berço, utilizada em nossas escolas de regeneração, entre a morte e o renascimento. Anotações humildes, que repontam do cérebro, como flores que rebentam do solo, sem pertencerem no fundo ao jardim que as recolhe, por nascerem da bondade de Deus, que conjuga o sol e a gleba, a fonte e o ar, o adubo e o vento, para nelas instilar a cor e a forma, a beleza e o perfume. Eis aqui, portanto, adaptada quanto possível ao campo do esforço humano, a nossa cartilha simples. Pensamento e vida, chamamos-lhe no mundo espiritual, e sob a mesma designação, oferecemo-la aos nossos irmãos de luta, temporariamente internados na esfera física, para informá-los ainda uma vez de que o nosso pensamento cria a vida que procuramos, através do reflexo de nós mesmos, até que nos identifiquemos um dia no curso dos milênios, com a sabedoria infinita e com o infinito amor, que constituem o pensamento e a vida de nosso Pai. Emmanuel, Pedro Leopoldo, 11 de fevereiro de 1958. Capítulo 1. O espelho da vida. A mente é o espelho da vida em toda parte. Ergue-se na terra para Deus, sob a égide do Cristo. A feição do diamante bruto, que arrancado ao ventre obscuro do solo, avança com a orientação do lapidário para a magnificência da luz. Nos seres primitivos, aparece sob a ganga do instinto. Nas almas humanas, surge entre as ilusões que salteiam a inteligência e revela-se nos espíritos aperfeiçoados por brilhante e precioso a retratar a glória divina. Estudando-a de nossa posição espiritual, confinados que nos achamos entre a animalidade e a angelitude, somos impelidos a interpretá-la como sendo o campo de nossa consciência desperta na faixa evolutiva em que o conhecimento adquirido nos permite operar. Definindo-a por espelho da vida, reconhecemos que o coração lhe é a face e que o cérebro é o centro de suas ondulações, gerando a força do pensamento que tudo move, criando e transformando, destruindo e refazendo para acrisolar e sublimar. Em todos os domínios do universo vibra, pois, a influência recíproca. Tudo se desloca e renova sob os princípios de interdependência e repercussão. O reflexo esboça a emotividade. A emotividade plasma a ideia. A ideia determina a atitude e a palavra que comandam as ações. Em semelhantes manifestações, alongam-se os fios geradores das causas de que nascem as circunstâncias, válvulas obliterativas ou alavancas libertadoras da existência. Ninguém pode ultrapassar de improviso os recursos da própria mente, muito além do círculo de trabalho em que estagia. Contudo, assinalamos, todos nós somos reflexos uns dos outros, dentro da nossa relativa capacidade de assimilação. Ninguém permanece fora do movimento de permuta incessante. Respiramos no mundo das imagens que projetamos e recebemos. Por elas, estacionamos sob a fascinação dos elementos que provisoriamente nos escravizam e, através delas, incorporamos o influxo renovador
dos poderes que nos induzem à purificação e ao progresso. O reflexo mental mora no alicerce da vida. Refletem-se as criaturas reciprocamente na criação que reflete os objetivos do Criador. Vamos para o capítulo 2, vontade. Comparemos a mente humana, espelho vivo da consciência lúcida, a um grande escritório, subdividido em diversas seções de serviço. Aí possuímos o departamento do desejo, em que operam os propósitos e as aspirações, acalentando o estímulo ao trabalho. O departamento da inteligência, dilatando os patrimônios da evolução e da cultura. O departamento da imaginação, amealhando as riquezas do ideal e da sensibilidade. O departamento da memória, arquivando as súmulas da experiência, e outros ainda que definem os investimentos da alma. Acima de todos eles, porém, surge o gabinete da vontade. A vontade é a gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental. A divina providência concedeu-a por auréola luminosa à razão, depois da laboriosa e multimilenária viagem do ser pelas províncias obscuras do instinto. Para considerar-lhe a importância, basta lembrar que ela é o leme de todos os tipos de força incorporados ao nosso conhecimento. A eletricidade é energia dinâmica, o magnetismo é energia estática, o pensamento é força eletromagnética. Pensamento, eletricidade e magnetismo conjugam-se em todas as manifestações da vida universal, criando gravitação e afinidade, assimilação e desassimilação nos campos múltiplos da forma, que servem à romagem do espírito para as metas supremas traçadas pelo plano divino. A vontade, contudo, é o impacto determinante. Nela dispomos do botão poderoso que decide o movimento ou a inércia da máquina. O cérebro é o dínamo que produz a energia mental, segundo a capacidade de reflexão que lhe é própria. No entanto, na vontade, temos o controle que a dirige nesse ou naquele rumo, estabelecendo causas que comandam os problemas do destino. Sem ela, o desejo pode comprar ao engano aflitivos séculos de reparação e sofrimento. A inteligência pode aprisionar-se na enxóvia da criminalidade. A imaginação pode gerar perigosos monstros na sombra e a memória, não obstante fiel à sua função de registradora, conforme a destinação que a natureza lhe assinala, pode cair em deplorável relaxamento. Só a vontade é suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito. Em verdade, ela não consegue impedir a reflexão mental quando se trate da conexão entre os semelhantes, porque a sintonia constitui lei inderrogável, mas pode impor o jugo da disciplina sobre os elementos que administra, de modo a mantê-los coesos na corrente do bem. E aqui eu peguei um outro livro, também ditado a Chico Xavier pelo Espírito de Emmanuel, que é Roteiro. E tem uma página que vai completar o que a gente está conversando. Ante a vida mental, capítulo 25. Quando a criatura passa a interrogar o porquê do destino e da dor e encontra a luz dos princípios espiritistas a clarear-lhes os vastos corredores do santuário interno, deve consagrar-se à apreciação do pensamento, quanto lhe seja possível, a fim de iniciar-se na decifração dos segredos que para nós todos ainda velam o fulcro mental. Se as incógnitas do corpo fazem no mundo a paixão da ciência,
que designa exércitos numerosos de hábeis servidores para a solução dos problemas de saúde e genética, reconforto e eugenia. Além túmulo, a grandeza da mente desafia-nos todos os potenciais de inteligência no trato metódico dos assuntos que lhe dizem respeito. A psicologia e a psiquiatria, entre os homens da atualidade, conhecem tanto do espírito quanto um botânico, restrito ao movimento, em acanhado círculo de observação do solo, que tentasse julgar um continente vasto e inexplorado por alguns talos de erva, crescidos ao alcance de suas mãos. Libertos do veículo de carne, quando temos a felicidade de sobrepairar além das atrações de natureza inferior, que por vezes nos imantam a crosta da terra indefinidamente, compreendemos que o poder mental reside na base de todos os fenômenos e circunstâncias de nossas experiências isoladas ou coletivas. A mente é manancial vivo de energias criadoras. O pensamento é substância, coisa mensurável. Encarnados e desencarnados povoam o planeta na condição de habitantes do imenso palácio de vários andares em posições diversas, produzindo pensamentos múltiplos que se combinam, que se repelem ou que se neutralizam. Correspondem-se às ideias segundo o tipo em que se expressam, projetando raios de força, que alimentam ou deprimem, sublimam ou arruinam, integram ou desintegram, arrojados sutilmente do campo das causas para a região dos efeitos. A imaginação não é um país de névoa, de criações vagas e incertas. É fonte de vitalidade, energia, movimento. O idealismo operante, a fé construtiva, o sonho que age, são os pilares de todas as realizações. Quem mais pensa dando corpo ao que idealiza, mais apto se faz à recepção das correntes mentais invisíveis, nas obras do bem ou do mal. E em razão dessa lei que preside a vida cósmica, quantos se adaptarem ao reto pensamento e à ação enobrecedora, se fazem preciosos canais da energia divina, que em efusão constante banha a humanidade em todos os ângulos do globo, buscando as almas evoluídas e dedicadas ao serviço de santificação, convertendo-as em médios ou instrumentos vivos de sua exteriorização para benefício das criaturas e erguimento da terra ao concerto dos mundos de alegria celestial. E eu vou finalizar com o prefácio desse mesmo livro, Definindo Rumos. Em verdade, meu amigo, terás encontrado no Espiritismo a tua renovação mental. O fenômeno terá modificado as tuas convicções. As conclusões filosóficas alteraram de certo a tua visão do mundo. Admites agora a imortalidade do ser. Sentes a excelsitude do teu próprio destino. Mas se essa transformação da inteligência não te reergue o coração com o aperfeiçoamento íntimo, se os princípios que abraças não te fazem melhor à frente dos nossos irmãos da humanidade, para que te serve o conhecimento? Se uma força superior te não educa as emoções, se a cultura te não dirige para a elevação do caráter e do sentimento, que fazes do tesouro intelectual que a vida te confia? Não vale o intercâmbio somente pelo capricho atendido. A expressão gritante do inabitual pode estar vazia de substância. A ventania impetuosa que varre o solo com imenso alarido costuma gerar o deserto, enquanto que o rio silencioso e simples garante à floresta e à cidade os lares e os rebanhos. Procuras contato com o plano espiritual, recorda que a morte do corpo não nos santifica. Além do túmulo, há também sábios e ignorantes, justos e injustos, corações no céu e consciências no inferno purgatorial. As excursões no desconhecido reclamam condutores.
O Cristo é o nosso guia divino para as conquistas santificantes do mais além. Não te afastes dele. Registrarás sublimes narrações do infinito na palavra dos grandes orientadores. Ouvirás muitas vozes amigas que te lisonjearão a personalidade, escutarás novidades que te arrebatam ao êxtase, entretanto, somente com Jesus no Evangelho bem vivido é que reestruturaremos a nossa individualidade eterna para a sublime ascensão à consciência do universo. Emmanuel, Pedro Leopoldo, 10 de junho de 1952. Uma boa semana a todos.